Ô DJ, sabe o que eu queria perguntar, amigão? O que você acha a respeito dos crossfit, cara, que tá na moda, né, crossfit? Qual a sua... qual a sua visão, cara, sobre isso? Eu acho meio estranho, cara, sinceramente. Você acha meio lesivo? Eu acho, pra cara. resumir, machuca muito. Pelo jeito, eu acho que é meio estranho, cara. É. Machuca muito. Machuca muito. Os caras falam machuca. Judia, né? Judia. Então, eu não sei, pelo menos é essa impressão que tem, né? É bruto, né? Parece ser um sistema bruto, né? De treinamento, né? Eu entendi o machuca muito. Então, na verdade, assim, passa essa impressão realmente, né? De ser uma coisa mais agressiva. Mas acontece que a gente falou, tem bons profissionais e tem profissionais, né? Eu conheço vários professores de educação física que vieram para essa parte do CrossFit e são caras super responsáveis, super técnicos, que conseguem... Porque o CrossFit, a ideia era resgatar alguns movimentos que ficaram esquecidos há algum tempo. Levantamento olímpico, que são esportes olímpicos, né? Então requer uma consciência corporal muito legal. O que não dá é para comparar um jovem saudável, um adulto que nunca fez atividade física e lá minha mãe com 70 anos para fazer como se ela fosse o garoto. Então dá para fazer uma atividade bacana, mas ela tem que ser muito bem orientada. Coerência, né? Tem que ter coerência, tem que ter uma evolução, tem uma parte pedagógica. Assim como na escola a gente aprende algumas letras iniciais, né? A formar frases, depois texto. O desenvolvimento dentro de uma academia ou de um box de CrossFit também tem que se dar dessa maneira. E essa evolução, ela pode ser feita dentro do CrossFit, começando um movimento leve, ou seria ideal a pessoa começar a musculação para fortalecer e depois ir pro CrossFit? Eu sou da Tô musculação. levantando gás todo dia. Então, se eu fosse vender meu peixe, eu ia falar que eu sou da musculação. Mas eu não posso negligenciar a informação. Você pode iniciar o seu CrossFit ali, desde que seja muito bem orientado, né? Tem que ser um professor muito bom, porque ele vai te ensinar métodos para que você consiga evoluir o movimento e evoluir a carga. Se eu for puxar a sardinha pro meu lado, que é o que eu gosto, eu posso falar com propriedade que a musculação é a base de todos os esportes. Se vocês procurarem ver o treinamento do futebol americano, por exemplo, os caras fazem musculação, cara. Mas é musculação bruta. Os caras deitam no banco de supino, os caras fazem, aliado a outros exercícios, né? Mas eles treinam musculação. Então a musculação veio lá dos jogos antigos, né, meu? Sim. Isso é muito antigo. Na época, eles faziam levantamento de peso. A evolução, eles faziam o seguinte: eles pegavam um bezerrinho, né? Um novilho. Levantava. Ele ia ganhando força, ele pegava um bezerrinho maior. Caramba. Até chegar nos animais mais pesados. Você vê que isso, instintivamente, na época, já era uma evolução de carga. É verdade. Hoje a gente coloca 2 quilos, né? Coloca o tijolinho lá, coloca um pezinho a mais. Faz mais 5 então, faz mais uma. Na época os caras não tinham essa percepção. Então o cara erguia uma tora, falava, já consigo erguer, agora eu vou pegar aquela maior ali. Já é uma evolução. Então a musculação, ela acaba sendo... Sim. A base do treinamento físico, né? Então... Ô Didi, eu tenho uma pergunta também, cara. Criança, pode fazer musculação? Pode. Fui pontual nessa. Pode, deve. Legal. Deve. Tem estudos recentes... Sempre teve essa dúvida, não teve? Sempre. Que atrapalha Muito. crescimento. É verdade isso, Mas Didi? que idade? A partir de A que partir idade? de 12 anos. 12. A partir de 10 anos já pode. 10 anos. O que acontece é que é chato. Então a criança às vezes não quer fazer. Não aguenta, né? Imagina a criança, aí você tem que procurar mecanismo. Mas antigamente imaginava-se que fechava as epífises, né? A pontinha do osso ali onde tá desenvolvendo. E não crescia mais. E não crescia mais. Eu lembro disso. Não, mas isso é mito. Isso aí já caiu. O que acontece, você vê que as ginastas, elas são baixinhas? Sim. Acontece realmente, mas no caso do desenvolvimento de rendimento. Elas dão muito salto, né? Elas fazem muita força, então elas acabam ficando um pouquinho mais ali, mais baixinhas mesmo, realmente. Mas a musculação em si, o treinamento convencional de academia não atrapalha, pelo contrário. Estudos agora aí revelaram que
O desenvolvimento da criança na fase jovem e adulta é maior, melhor e mais saudável do que aquela criança que não iniciou o treinamento de força. Olha que legal. Só. E não é só pezinho de 1 quilo não, cara. É treinar de verdade. É isso que eu ia perguntar. Tem um treinamento específico Tem. ou não? Tem específico para criança. Tem. E idoso, Didi? Até quantos anos assim, você acha? Não tem. Não tem limite? Você sabe que um dos maiores índices de morte na melhor idade, terceira idade no idoso é a queda. Não é nem às vezes saúde, cara. É queda. A queda dá por falta de equilíbrio, falta de coordenação, de consciência motora. Então, quando o idoso mesmo, velhinho, faz musculação, ele fica mais forte. Então, o osso fica mais forte. E, de repente, numa queda, ele consegue se apoiar em alguma coisa. Ou não quebrar, né? O fêmur, por exemplo. Ou, se acontecer, a recuperação acaba sendo um pouco melhor. Mas isso é através do treinamento de força. Eu tenho um estudo, né? Eu tenho especialização nessa área e a gente trabalha muito com treinamento de força para idoso. Não é só 3 de 10, não. 3 de 15 com pezinho, não. Que bacana. Puxado. Não, é realmente fazer força. Que legal. Porque a gente estimula a produção do material ósseo também. Então ele vai ter uma articulação mais forte. Ele vai ter uma musculatura mais forte. Ele vai ter ossos melhores e mais fortes. A gente consegue controlar através do exercício, da musculação, glicemia, pressão arterial. Tudo isso dá para através do treinamento. Agora, falando das crianças, não é muito comum a gente ver criança treinando, né? Não. Eu, particularmente, nunca vi nenhuma criança, não é nem acompanhada, assim. É chato. É difícil, né? É chato. E esse mito é forte. Então, é isso que eu ia forte. falar. Acho que o é mito de que carregar o peso vai fazer mal pra criança e tal, né? Mas eu acho que a questão da criança não gostar também, né? É que ele falou, a criança não consegue se adaptar. Ela vai querer fazer uma ginástica, fazer jogar futebol, natação, judô. Então. Porque não necessariamente, né? A gente tem que imaginar uma criança forte, né? A gente tá imaginando uma criança que pelo menos se exercita, tem um pouco de resistência, né? Não é aquela criança, né? Maçuda, né? Tanto é que, assim, se a gente fizer uma comparação entre a academia e esportes, assim, como o futebol, que eu gosto, tá, de futebol, não tô... Só que a chance dela se machucar correndo, você concorda que é muito maior do que ela ficar na academia de frente ao espelho fazendo exercício? Sim. A chance dela correr, se trombar com um amigo, são esportes diferentes. Todos os esportes tá ok. Mas em questão de evolução, tá tudo certo. Pode fazer que... não é trocando um pelo outro, né? Não é trocando. Adicionando. Né? Exatamente, Adicionando. Sim.